Senhor presidente, senador Rubem Figueiró, fico muito feliz de estar falando, tendo Vossa Excelência como presidindo a sessão nesse momento, e dizer que fiquei muito emocionado com a primeira parte dessa sessão, onde ouvimos depoimentos magníficos. E eu quero destacar, sem menosprezar os demais, o pronunciamento do senador e ex-presidente da República, o presidente que convocou a Constituinte, que foi o presidente Sarney. Um homem que, assumindo o mandato de Tancredo, tinha, portanto, um mandato de 6 anos, soube negociar e reduzir o seu mandato para 5 e concordar que os presidentes daí para frente fossem com 4 anos. Então, a ele devemos muito pela sua, não só pela convocação, mas pela sua capacidade de articulação durante o período da Constituição. Comemorar os 25 anos da promulgação da Carta de 1988, os 25 anos da promulgação da nossa Constituição Cidadã, implica quase necessariamente o esforço de decifrar o sem número de significado que ambos, o texto constitucional e o quarto de século de sua vigência, recém-completados, carregam para a história da jovem democracia brasileira. Inicialmente, não custa recordar que, mesmo tendo decorrido um interstício tão pequeno de sua eficácia normativa, já constitui ela a nossa Constituição atual, a segunda mais longeva lei fundamental a presidir o ordenamento jurídico nacional, se, para tanto, considerarmos os 124 anos da conturbada história do Brasil República. Mais importante que esse registro cronológico, porém, é o fato de que a Constituição brasileira continua forte no coração do povo, circunstância afortunada que nos permite predizer, tratar-se apenas de questão de tempo para que ela ultrapasse no importante quesito da longevidade institucional o texto de 1891 e até mesmo a Carta Imperial que vigeu por 6 décadas e meia. E toda essa força tem bem sua razão de ser. Se, como dizem os constitucionalistas, não há Constituição real quando ela se desobriga de consagrar os direitos e garantias fundamentais, entre nós temos Constituição, portanto, senhor presidente. Neste quesito, a Carta Brasileira é uma das mais avançadas do mundo e o seu segundo título, que trata dos direitos e garantias fundamentais, é um farol que vem continuamente iluminando o processo legislativo, a ação governamental e a jurisprudência, na concretização das mais diversas modalidades de direito, ligadas ao indivíduo, à coletividade e ao conjunto amplo da sociedade brasileira. Assim, não temos uma Carta Cidadã apenas como uma referência simbólica, ainda que inspiradora a referência, nem como uma ação, uma ficção afetiva, produto talvez da inspirada alcunha que lhe pregou o presidente Ulisses Guimarães. Naquele já distante 5 de outubro de 1988. Longe disso, a Constituição brasileira tem se mostrado uma efetiva força na construção da cidadania há um quarto de século, transformando para muito melhor as relações sociopolíticas em nosso país. Do ponto de vista da promoção do federalismo, por sua vez, faz ela jus à tradição constitucional republicana brasileira, primando por estimular o aperfeiçoamento da convivência entre os diversos membros da federação e o paulatino aperfeiçoamento dos instrumentos de estímulo ao equilibrado desenvolvimento entre regiões, ainda não alcançado. Entre esses instrumentos, cito a elevação ao status de Estado dos territórios federais existentes à época, Amapá e Roraima. Nesse aspecto, inclusive, me permitam que recorde, senador Rubem Figueiró, a emoção que me tomou quando, ainda jovem deputado constituinte, pelo então território federal de Roraima, participando do evento síntese do esforço constitucional na cerimônia da promulgação, pude testemunhar a elevação da minha terra natal à condição de Estado federado. E isso, senhoras e senhores senadores,
no mesmo instante que o Brasil, por força da liberação daquela magnífica Assembleia, varria para os desvãos da história os últimos vestígios do autoritarismo político e iniciava a sua jornada de amadurecimento no difícil, mas luminoso caminho da democracia. Portanto, senhor presidente, Roraima nasceu no mesmo instante do mesmo ato por meio do qual o Brasil renascia para a vida democrática. Motivo porque, seja como parlamentar, seja como cidadão, rendo graças a Deus, rogando que Ele dê felicidade e prosperidade a seres que nasceram juntos, o Estado de Roraima e a redemocratização do país. Não temos um sistema político institucional pronto e acabado. Longe disso, na verdade. Mas hoje, ao contrário do passado, a participação da opinião popular é grande na governança da nação. Os mandatários, por bem ou por mal, são obrigados a se submeter aos desígnios daqueles que representam, sob pena de perderem substância política e desaparecerem da cena institucional. É também livre a manifestação de opinião por parte, e ao contrário do que ocorre em várias regiões do mundo, a alternância do poder ocorre na justa medida da manifestação irrecusável das urnas. Por toda parte, floresce o poder mobilizador da sociedade organizada. E, por fim, embora com urgentes necessidades de aprimoramento, as estruturas de acesso e de manutenção do poder amadurecem a cada mandato eletivo. E o país vai se acostumando às vantagens de um período continuado de normalidade e de estabilidade das regras do jogo democrático. Por isso, senhoras e senhores senadores, esta comemoração de hoje ultrapassa um mero registro simbólico. A Constituição da República Federativa do Brasil não nos deu nada que já não fosse nosso, mas o seu surgimento foi a condição mesma para que se abrisse ante as perspectivas do futuro brasileiro todas as oportunidades, as possibilidades e toda a esperança. E é para sustentar tal afirmação que junto minha voz a de todos que aqui já se pronunciaram e a daqueles que ainda venham a se pronunciar. Eu quero, ao encerrar, senhor presidente, com muita alegria, registrar aqui presentes as minhas duas filhas. O meu filho mais velho não pôde vir, que está lá em Roraima, e realmente elas que vieram para cá, crianças ainda, em 1983, quando eu fui eleito a primeira vez deputado, depois em 86, reeleito, e inclusive para ser constituinte, eu as convidei de modo especial para me lembrar de uma época em que os filhos eram crianças e eu, já um adulto jovem ainda, tive o prazer de participar da elaboração dessa carta que, como falei, nasceu no momento histórico da redemocratização do país e, portanto, não poderia permitir que persistisse na organização federal a figura de território federal, que nós vivemos durante 45 anos, porque era um modelo antidemocrático. Os governadores eram nomeados e lá nós tivemos 3 etapas, senador Collor. Tivemos uma etapa, o primeiro governador foi indicado diretamente pelo presidente Getúlio Vargas, que foi quem idealizou os territórios federais, com a sua visão de estadista de longo prazo. Mas aí depois passamos por uma etapa em que os governadores de Roraima eram indicados por um senador do Maranhão, Vitorino Freire. Depois veio a época dos militares, e aí se dividiu os 3 territórios, Rondônia, Amapá e Roraima, pelas Forças Armadas. O Amapá deve ser porque tem mar, ficou com a Marinha. O Rondônia ainda era deputado, mas foi levado a Estado antes da Constituição. Rondônia ficou com o Exército e Roraima, como era o mais distante, não havia nem rodovia para lá, ficou com a Aeronáutica. E passamos, portanto, esses 20 e poucos anos com esse tipo de modelo em que desconsiderava a presença tanto dos nascidos lá como dos que foram para lá, como meu pai e meus avós. Simplesmente essas pessoas que lá estavam não eram levadas em conta por ninguém. Até porque a grande maioria dos governadores que foram para lá eram pessoas que nunca tinham estado por lá. E que ou diziam que tinham ido cumprir uma missão, ou diziam que estavam ali
atendendo ao pedido A ou B. Portanto, eu não poderia deixar de registrar essa feliz coincidência da redemocratização do país e da transformação numa democracia do meu querido estado de Roraima. Pergunto se o senador Jarbas quer fazer alguma parte. Então, senhor presidente, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo que, para mim, realmente, como filho de Roraima, comemorar essa data 25 anos depois do nosso território ter passado a Estado, é, para mim, uma felicidade enorme e uma imensa honra. Muito obrigado.